Boa noite, graça e paz, amados. Amém? Muito bom, né? Estarmos aqui mais uma vez, sobretudo para compartilhar a palavra de Deus e ainda mais sobre temas tão importantes, mas pouco falados no nosso meio, muitas vezes. Então, ontem uma experiência sensacional, saí daqui muito grato ao Senhor, muito alegre por aquilo que Deus nos proporcionou juntos aqui ontem. E peço ao Senhor para que nos ajude. E vamos fazer como fizemos ontem. Vocês me ajudam e a gente vai se ajudando, né, nessa jornada de conhecimento. Eu quero reforçar mais uma vez que todo o conteúdo dessa conferência se baseia especialmente nesse livro aqui, que é o último livro que nós publicamos, e é um estudo indutivo do Apocalipse e das profecias escatológicas. Então, eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração. O livro está em processo de acabamento na gráfica, e para que ele chegue para nós aqui a tempo, né, e os irmãos possam adquiri-lo em nome de Jesus, tá bom? Então, nós vamos lá, sem mais demoras, vamos aproveitar ao máximo tempo, até porque hoje, como nós vamos entrar nos temas propriamente ditos, eu gostaria de deixar um tempinho no final para os irmãos, quem sabe, fazer alguma pergunta, né, para a gente esclarecer algum ponto específico. Então, vamos lá, a gente está falando sobre tá ligado aqui? Vê se eu... Confere aqui, por favor. Pastor... Foi? Agora acho que foi. Foi. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, irmão, aqui também, que nos trouxe aqui a água para nós. Muito obrigado. Então, amados, vamos lá. A primeira questão é que o livro do Apocalipse, ele é um livro multitemático. Essa imagem representa isso. Quando a gente fala de Apocalipse, de profecia bíblica, a gente viu, né? São mais de 1000 profecias. Então, a gente está falando de um universo muito vasto, de dezenas, de centenas de temas e subtemas, onde uma coisa está conectada com a outra, e para você entender, às vezes, uma frase do livro do Apocalipse, você tem que voltar lá numa outra passagem. Então, uma semana é pouco para a gente expor todos esses temas. Então, para essa semana teológica, eu escolhi 6 tópicos para nós compartilharmos juntos, conforme a gente vai ver nesse panorama aí escatológico. Então, veja bem, aqui, perfeito. Então, veja bem, a gente vai hoje, tive que abdicar, por exemplo, do tema da era da igreja, que seriam mais 2 palestras só para falar disso. Em Mateus capítulo 13, Jesus contou 7 parábolas. São 7 mistérios do reino dos céus. Lá ele revelou o que aconteceria ao longo de toda a era da igreja, né? Desde a partida dele para os céus até o seu retorno. Então, nós estamos aqui atualmente, e nós vamos então iniciar falando pela temática do arrebatamento. Então, o tema de hoje é o arrebatamento. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos falar da tribulação. No dia seguinte, do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tribulação linkado com a segunda vinda, tá? Na sexta, sobre o milênio. E no sábado, se o Senhor permitir, sobre o novo céu e a nova terra. Tá bom? Então, a gente teve que escolher esses 6 tópicos aí, que nesse primeiro momento foi aquilo que Deus trouxe ao nosso coração para compartilhar com os irmãos. E aí, amados, nós vivemos numa grande Babel, eu diria. Em que sentido?
Porque nós vivemos num mundo hoje de facílimo acesso à informação. Facílimo acesso à informação. Só que ter acesso à informação não significa que toda a informação seja útil, que toda a informação seja edificante, seja proveitosa. Então, nós precisamos ter um filtro, precisamos ter critério com as informações que estão todos os dias aí ao nosso redor, né? Não é por coincidência que, se você observar, a Bíblia ela é constantemente atacada. E a gente vê todos os dias isso se proliferando, se multiplicando. Mas não é coincidência que, quando se ataca a Bíblia e algumas doutrinas da Bíblia, você pode observar que as doutrinas que mais são atacadas são as doutrinas relacionadas ao futuro eterno das pessoas. O pastor falou disso aqui ontem. Uma delas, doutrina do inferno, doutrina do céu, doutrina da ressurreição e a doutrina do arrebatamento. Sofrem ataques ferozes atualmente. Os franceses têm uma palavra que a gente conhece na nossa língua, chama sabotagem. Lembra dessa palavra? Essa palavra, ela teve origem na França. A palavra francesa sabote, né? Essa palavra sabote, surgiu essa palavra sabotagem em que contexto? Quando estava começando aquele processo de revolução industrial e os trabalhadores braçais, camponeses, revoltados com aquilo, porque as máquinas iam tirar os seus empregos e aquela coisa toda. Então, alguém se infiltrou numa dessas novas indústrias que estavam surgindo e jogou uma bota lá dentro da máquina. Bota, em francês, é sabote, né? E jogou uma bota dentro da máquina, travou a máquina e parou tudo e deu uma confusão terrível. Então, assim surge essa expressão. Sabotagem, então, em essência, é uma coisa que só dá para fazer por dentro. Quem sabota é sempre quem está dentro, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque, lamentavelmente, nós vemos essas doutrinas, e a doutrina do arrebatamento, mais especificamente, sendo atacada não por ímpios, mas por gente de dentro, por cristãos. Hoje a gente viveu para isso. Eu vejo pastores atacando a doutrina do arrebatamento. Aí, e muitas pessoas, muitos irmãos, como eu falei, porque a informação está aí, mas você tem que ter o filtro, você tem que buscar o fundamento. Nem toda informação é útil, nem toda informação procede. A gente precisa ter critério. Senão a gente fica por aí, como eu chamo carinhosamente, né, algumas pessoas que fazem isso, senão a gente fica como papagaios, repetindo todo tipo de clichês. Então, sobre o arrebatamento, para atacar o arrebatamento, muitas vezes você talvez já tenha ouvido, eu ouço muito crente falando, a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Será? Vamos ver hoje. Os cristãos sempre sofreram tribulação. Eu não nego que os cristãos sempre sofreram tribulação, mas a tribulação final, amanhã a gente vai ver como é que é. Proibido para crianças, né? Antes de 1830, ninguém acreditava no arrebatamento antes da tribulação. Será? Vamos ver também hoje. Não existe essa coisa de arrebatamento. Aí eles, para tentar desdenhar e zombar, né, chama de arrebatamento secreto, jocosamente, como se, né, isso fosse uma piada. Então a gente vê isso, eu vejo isso o tempo todo. E por aí vai. Então, isso é o que eu chamo de sabotagem. Quando eu vejo crentes atacando a doutrina do arrebatamento, atacando a questão do arrebatamento. Por quê? Porque a ignorância desse tema, a ignorância ou a falta de entendimento desse assunto bíblico que nós vamos ver, rouba coisas muito valiosas da igreja, e é isso que nós vamos ver aqui.
a partir de agora. Então vamos lá. Arrebatamento é igual a harpazo, que é uma palavra. Então vamos começar pelo começo. A palavra arrebatamento, ela deriva de uma palavra do latim, que chama rapere, que significa capturar ou ser removido. É a mesma palavra da qual deriva a nossa palavra em português, rapto. Então, rapere, rapto. Rapto é capturar, remover. Na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, a palavra em questão é a palavra harpazo. Essa palavra, cujo significado básico é esse daí, ó, arrebatar, pegar, levar pela força, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Essa palavra harpazo aparece 14 vezes, suas variantes, né? Aparece 14 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Eu vou utilizar 3 exemplos aqui de textos onde essa palavra aparece. E ela já responde àquela primeira mentira, falácia, que diz que a palavra arrebatamento ou algum derivado não apareça na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro exemplo. João, capítulo 10, versículo 12. Vamos ler todos juntos, fica muito mais bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas o lobo Então perceba, o arrebata está frisado ali. Ali é a palavra harpazo. Agora veja a figura que Jesus está usando. Pensa aí. E perceba que a palavra é usada nesse contexto aí, é uma coisa ruim que está acontecendo. Mas ele usou essa palavra arrebata. Então, aqui eu estou chamando o seu entendimento para o significado em si da palavra. O que significa arrebatar, biblicamente falando. Então, qual é a imagem que o Senhor está colocando para nós? Quando você imagina um lobo arrebatando a uma ovelha, como é que é isso? Ele vem assim para ela, vem cá, me dá um abraço. É assim? É assim? Ou é uma coisa como? Súbita e violenta, sim ou não? É um movimento violento, abrupto, inesperado. Porque se a ovelha esperar, o lobo não vai pegar ela nunca. Então ele fala, o lobo arrebata a ovelha. Um segundo exemplo. Atos 8:39, vamos lá. E quando então, você conhece essa passagem, né? Famosa. Então o Filipe está ali com o eunuco, de repente o Espírito Santo arrebatou ele, ele apareceu num outro lugar chamado Azoto, 11 quilômetros de distância de onde ele estava. Se literalmente, num piscar de olhos, ele desapareceu e apareceu, mal comparando aqui, seria como você desaparecer aqui agora, apareceu lá em Caxias, numa fração de segundo. O que foi isso? O Espírito arrebatou. Novamente, nós temos uma ideia. Filipe estava esperando? Não fala assim. Filipe se preparou e o Espírito arrebatou. É isso? Não. Filipe estava ali com o eunuco, acabou de batizar, saiu da água. Agora vamos sentar aqui, vamos tirar a selfie do batismo. O que aconteceu? O Espírito subitamente, inesperadamente, o arrebatou de um lugar para outro. Ok? Vamos a mais um exemplo da palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 2. Vamos lá? Conheço um homem foi arrebatado, novamente a mesma palavra, rapaz. Então foi arrebatado. Veja de novo, eu estava esperando e fui arrebatado. Não, ele inesperadamente foi, subitamente foi arrebatado e foi levado ao mais alto de todos os céus que a Bíblia nos apresenta.
onde está a morada de Deus, aquilo que ele nomeou, inspirado pelo Espírito Santo, como terceiro céu. Então nós podemos chamar assim. Então, chama a atenção, inclusive, aqui, abrindo um parênteses, que o apóstolo Paulo, ele está falando de si mesmo, o que quer que ele tenha visto lá, era tão real que ele não conseguiu ter certeza nem se ele estava vivo ou se ele estava morto, né? Chama a nossa atenção isso daí. Então, você percebe que os 3 exemplos que citamos aqui, a palavra arrebatamento, então, ela está carregada desse significado, de raptar, de subitamente, de inesperadamente, de um movimento bruto, violento no sentido de repentino, tá? Então, a palavra arrebatamento em si, na Bíblia, ela está carregada por esse significado, de um movimento súbito e alheio à nossa vontade. Isso é muito importante. Todos os exemplos que eu citei aqui, as pessoas não estavam, elas não sabiam que seriam arrebatadas quando foram. Então, ele é um movimento alheio à vontade da pessoa nesse sentido. Não é eu que decido quando eu vou ser arrebatado, certo? Então, quem arrebata é quem empreende esse movimento. Ok? Até aí? Amém? Estão comigo? Amém, queridos? Então, quem alega, com base nisso, a gente pode afirmar, né? Quem alega que não haverá nenhum arrebatamento, está contradizendo fatos bíblicos, inclusive, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu quero mostrar para vocês, então, todos os arrebatamentos da Bíblia, de maneira panorâmica, começando no Antigo até o Novo Testamento. Vamos ver, então, primeiro, nós lemos o arrebatamento de Enoque, em Gênesis 5, e ele foi para onde? Foi arrebatado para onde? Para o céu. Foi levado, ninguém nunca mais viu, certo? Então, Enoque foi arrebatado ao céu. Depois nós lemos a história de Elias, o profeta. Ele também foi arrebatado para onde? Para o céu. 2 Reis, capítulo 2. Depois nós temos em Isaías 6, um momento onde ele, o profeta, que seria, né, viria a ser o profeta depois Isaías, ele foi arrebatado ao céu e depois retornou à terra, porque Deus estava comissionando ele, chamando ele para ser um profeta, para falar em nome do Senhor naquela ocasião, naquele contexto, naquela época. Além disso, o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus, enquanto homem, enquanto aqui encarnado, ele também, após completar toda a sua obra no Monte das Oliveiras, ele começa a falar aos 11 apóstolos, e ali ele foi arrebatado para onde? Para o céu. Então, não perca a conta. Seguindo. Nós acabamos de ler, né? Em Atos capítulo 8, nós temos o Filipe, o diácono, ele sendo arrebatado de um lugar da terra para outro lugar aqui na terra mesmo, né? Eu até citei a distância de 11 quilômetros entre um lugar e outro. Então, mais um arrebatamento na Bíblia. Outro, nós lemos aqui também, Paulo, o apóstolo, ele foi arrebatado, foi ao céu e retornou à terra. 2 Coríntios 12. 1 Tessalonicenses 4 é aquele que nós mais aguardamos, é o arrebatamento da igreja. Lembrando que a igreja somos nós, né? Então, a igreja irá para onde? Céu. Essa é a promessa da palavra. E também, após o arrebatamento da igreja, ainda no futuro, as 2 testemunhas também serão arrebatadas ao céu. Então, está aí panoramicamente, brevemente, todos os arrebatamentos da Bíblia. Aí eu te pergunto, como que, diante de tanta evidência bíblica, nós vamos negar uma doutrina do arrebatamento?
vamos negar que a Bíblia fala sobre isso e que isso é uma doutrina bíblica. O que se pode discutir, para quem quiser, né, eu não tenho tempo para isso, mas o que se pode discutir é o quando o arrebatamento acontece, a quem ele se estende, quem ele contempla ou não, né? Agora, o fato do arrebatamento não tem o que discutir, concorda? Biblicamente falando, os textos falam por si. Então, eu acho muito importante afirmar isso, você sair daqui com essa convicção em primeiro lugar. O arrebatamento é uma doutrina o quê? Bíblica, totalmente bíblica, e ponto final. Não importa quem falou diferente disso, não importa quantos canudos a pessoa tenha, nós precisamos estar firmados, na palavra de Deus, amém? Porque quem tem canudo também fala bobagem, fala ou não fala? Fala. Então, a Bíblia fala que não existe homem que não tropeça nas palavras, que esse homem é perfeito, esse homem só Jesus. Então, não existe ninguém perfeito, por isso a gente tem que ter critério. O pastor Diego está falando aqui, você tem que analisar se está de acordo com a palavra. Se um figurão, um pastor famoso aí falou também alguma coisa, não é porque ele é famoso você vai engolir. Você tem que analisar também o quê? Se está batendo com a palavra. Se não estiver batendo, ele está errado, sem dificuldade nenhuma. Amém, amados? Amém. A gente tem que acabar com esses ídolos no nosso meio. Somos todos homens. Quando o povo se ajoelhou lá para adorar Paulo e Barnabé, ele falou: vocês são loucos. Não, a gente, olha aqui, nós somos homens como vocês. Então, a gente não pode ficar criando esse distanciamento. Somos todos servos de Deus, todos estamos num processo de aperfeiçoamento, todos estamos caminhando e aprendendo a cada dia sobre a palavra. Amém? Acabamos de cantar aqui, humildade. Precisamos ter humildade. Para lidar com a palavra de Deus, não podemos ser orgulhosos, soberbos. Precisamos ter humildade, porque a Bíblia é a palavra viva, ela fala por si mesma. E se eu não tiver um espírito humilde, eu vou querer impor a ela o que ela tem que falar e não ouvir o que ela está me falando. Entenderam? Então, que nós possamos firmar a nossa convicção de que o arrebatamento é uma doutrina bíblica e ponto final. Seguindo, então, nós vamos falar especificamente aqui. Agora foi demais. O arrebatamento da igreja. Então, que é a parte, né, que nos cabe aqui, que nós vamos destacar nessa noite. Então, assim, a palavra arrebatamento, a primeira menção, na verdade, não a palavra, mas ao arrebatamento da igreja, porque a temática agora é essa, a primeira menção foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Embora nós vimos aqui que, biblicamente falando, vários arrebatamentos aconteceram no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, quando a gente fala do arrebatamento da igreja, a primeira menção, até porque quem fez também a primeira menção à igreja é o próprio Senhor Jesus, porque na verdade a igreja é um mistério, né? A palavra igreja, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, em Mateus 16, 18, e ela sai da boca do próprio Senhor Jesus, e ele diz com todas as letras que a igreja é dele, e ele fala: eu edificarei a minha igreja. Então o fundador da igreja, o sustentador e o dono da igreja, do princípio até o momento que ela for arrebatada, é quem? É Jesus, e ponto final. Então, essa doutrina do arrebatamento, tem algumas doutrinas na Bíblia, como céu e inferno, eu chamo de siamesas. São doutrinas que elas estão diretamente conectadas, e às vezes uma nem subsiste sem a outra. Então, por exemplo, o céu e o inferno é assim: se você tirar a doutrina do inferno, você acaba com a doutrina do céu, e vice-versa. Então, porque não dá para você pregar sobre uma coisa sem falar da outra. Então,
A questão do arrebatamento, ele é uma doutrina que está diretamente conectada com a doutrina da ressurreição. Só que nós não poderemos, nessa primeira oportunidade, não teremos oportunidade para falar da doutrina da ressurreição, tá? Então nós vamos aqui nos destacar no arrebatamento. Mas você precisa saber que elas estão conectadas. Então, a primeira menção foi feita pelo Senhor Jesus após a morte de Lázaro. Ele conforta Maria, dizendo o quê? Vamos ler lá, todos juntos. Quem crê, pulei o texto, disse-lhe Jesus, desculpa, eu sou morto, viverá. Ó, observe ali, tá grafado ali para isso. Morto, viverá. Ou seja, quem crê em mim, não importa se morreu, Marta, porque todos os mortos que creem em mim, um dia vão o quê? Viver, ou seja, eles vão ressuscitar, certo? Ok, aí ele continua, seguindo, e crê em mim. Então, olha só, Jesus está explicando já em primeira mão aí, numa primeira menção, ele está dando uma explicação sobre as doutrinas do arrebatamento e da ressurreição. Ou seja, que os crentes, que há dois grupos de cristãos diferentes, no sentido de que aqueles que já morreram vão ressuscitar um dia, certo? E que aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo jamais passarão pela morte, porque serão transformados. Então, assim, é uma primeira menção que ele fez ali. É claro que quem ouviu isso, a Marta, não entendeu nada disso, mas depois as coisas ficaram claras para todos eles. Então, o mestre, ele estava ensinando sobre isso. O Senhor, então, a gente é sempre bom falar isso, porque é pedagógico. O Senhor Jesus, ele veio aqui, ele curou, ele libertou, ele ensinou muita coisa, mas o propósito dele, aquilo que ninguém poderia fazer, que ele teve que vir do céu fazer, foi redimir, salvar toda a humanidade. Isso ninguém ia conseguir fazer, então ele veio em pessoa. Todas as outras coisas que ele fez e que ele ensinou são bônus, vamos dizer assim, são complementos. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes as pessoas querem, inclusive, criar uma escala na Bíblia que não existe, tá? Dizendo assim, eu vejo muito mesmo, inclusive em concílio, muitas vezes, vou dar uma dica aqui, tem algum seminarista aqui? Num concílio, muitas vezes, o que eu observo? Quando chega na parte de escatologia, não me importa o ponto que o candidato ao ministério vai defender, mas eu quero ver a consistência dele naquilo que ele afirma, acreditar, porque ele vai precisar ensinar a igreja sobre isso, certo? E eu vejo muita gente, quando surgem perguntas sobre o Apocalipse, correr, não, mas vamos lá para o que Jesus falou, como se Jesus tivesse falado alguma coisa diferente do que ele mesmo falou no Apocalipse. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus, não tem essa coisa de um livro, não, mas isso aqui foi Jesus que falou, isso aqui que foi Paulo. Ora, Paulo falou inspirado por quem? Pelo Espírito Santo, amém, queridos? Então, o que Paulo escreveu, ele escreveu inspirado pelo Espírito, e todos os outros escritores da Bíblia Sagrada. Então, o que Jesus falou, muitas vezes, ele não explanou, que eu quero dizer, a doutrina. E nós vamos ver isso aqui. Então, ele começou a introduzir esse assunto, mas não detalhou, porque eles não estavam prontos ainda para receber esse entendimento. Mais adiante, nós temos no Evangelho de João, do capítulo 14 a 20, aquilo que a gente chama do ministério reservado de Jesus. Jesus era um homem das multidões, fez muita coisa publicamente, mas quando está se aproximando a hora da cruz, aquela coisa toda, ele se reúne com os seus apóstolos lá, e ali nos preparativos da ceia, tem o lava-pés, tem uma série de questões.
e ele dá alguns ensinamentos para eles no privado, dentro, capítulo 14 a 20 de João, do Evangelho de João. No capítulo 14, quando ele começou a falar que ele ia morrer, que ele depois ia voltar para o céu, os apóstolos começaram a murchar, ficar meio triste. Pô, eles estavam literalmente dormindo e acordando juntos há 3 anos. Então eles começaram a ficar meio tristes, meio cabisbaixos. E o Senhor dá uma palavra de alento para eles nesse contexto. Vamos ler juntos? Ele fala: e quando? Aqui onde estejais vós também. Novamente ele está fazendo uma menção ainda incipiente sobre o arrebatamento. Acompanha o que está frisado. Ele fala: eu vou, quando eu for, eu vou preparar um lugar, depois eu virei outra vez e eu vos levarei. Para onde? Para vocês estarem comigo. Onde eu estiver, vocês também vão estar. Então, foi uma palavra de conforto para eles ali agora. Mas você concorda? Eles não estavam prontos, e o Senhor mesmo sabia que eles não estavam prontos. Ele não ia começar a falar ali: olha, não, porque vai ser assim, depois a tribulação, depois... Eles não estavam em condições ainda para receber nada disso. O próprio Senhor disse isso no capítulo 16, o que ele diz? Ainda... O que ele está dizendo, garantindo com isso? Lembre-se, ele está momentos antes de ir para a cruz e ressuscitar e depois voltar para o céu. O que ele está dizendo com isso? Saibam que eu vou completar a minha obra, vou voltar para o céu, mas ainda vai ter revelação complementar depois disso. Eu vou dar revelação para vocês, certo? Porque eu ainda tenho muito ou pouco. O que ele disse? Muito. Quando a Bíblia fala que muito, uma coisa é muito ou pouco? É muito. Ele fala: eu tenho muito que vos dizer, mas não agora. Vocês não têm condições agora, vocês não vão entender nada do que eu vou falar agora. Então, realmente, ele não falou. Mas a promessa se cumpriu. Por quê? Ele vai para os céus e por volta de uns 17 anos depois disso, o apóstolo Paulo escreve a revelação que Jesus deu para ele. É sempre bom frisar tudo que o apóstolo Paulo registra. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e apareceu muitas outras vezes. A gente lê isso na Bíblia, né? Vários relatos. E ele destaca sempre, né? Ele fala assim: porque eu recebi, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem nenhum, mas do próprio Cristo, do próprio Senhor. Inclusive, olha só que coisa interessante, não sei quantos dos irmãos já atentaram para isso, mas olha, João era apóstolo, Pedro também, Mateus também, e Lucas, né, era ali próximo deles todos ali também. Perceba, então, nos evangelhos nós temos Mateus, que era apóstolo, João, que era apóstolo, e que estavam na última ceia, lá com Jesus, certo? Quando ele disse as palavras da ceia, eles estavam lá, certo? Ambos eram do colégio apostólico, Mateus e João. Se a gente quiser incluir que Marcos foi escrito, né, ali sobre a orientação do apóstolo Pedro, ok também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, mas qual é o texto que a gente recita ou que a gente lê na ceia? É o de 1 Coríntios 11. Mas Paulo estava lá? Não estava. Mas por que a gente lê o recito de Paulo e não dos que estavam lá? Eu só estou querendo chamar a nossa atenção porque não é por acaso, nem para criar nenhum tipo de rivalidade entre os textos, pelo contrário. Mas
É porque, de alguma forma, nós entendemos, o Espírito testifica para nós, que aquele texto, esse texto de 1 Coríntios, ele revela a realidade do que aconteceu lá. Sim ou não? Sim. Então, agora, Paulo não estava lá. Aí, como ele chega e fala assim, ó, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor foi traído, mas ele não estava lá na noite que o Senhor foi traído. Quem falou isso para ele? Quem revelou isso para ele? Jesus. Ok, amados? Então, eu estou querendo frisar isso, que o Senhor disse, olha, eu tenho muito para dizer para vocês 12 aqui, mas não agora, vocês não estão preparados. Depois que eu for para o céu, eu vou dar mais revelação ainda sobre muitas coisas que vocês ainda não sabem. E isso aconteceu, como eu disse, 17 anos depois, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E aí, eles estavam com muitas dúvidas, a igreja dos Tessalonicenses, eles estavam com muitas dúvidas sobre questões relacionadas à ressurreição e ao arrebatamento, tá? E aí eles perguntam, e Paulo escreve a carta respondendo uma série de questões acerca disso. E aí nós temos o texto mais emblemático ou mais claro sobre o arrebatamento de toda a Bíblia, da igreja. Vamos ler ele? Porque com voz de arcanjo, ele continua, depois seremos arrebatados. Sempre com o Senhor. Glória a Deus. Amém? E ele conclui dizendo assim, ó, portanto, os irmãos estavam preocupados lá com quem tinha morrido, se não ia ver nunca mais, e se o arrebatamento já tinha acontecido, eles tinham ficado. Ele explica, fica tranquilo, não é assim. Nós não vamos preceder. Primeiro, quem está morto vai ressuscitar. Ato contínuo, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Vamos todos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com Ele. Aí ele fala assim, essa conclusão é fundamental para a gente entender o que ele acabou de dizer. Ele fala, portanto, consolai-vos com essas palavras. Então, a doutrina do arrebatamento é para trazer o que para o cristão? Consolo, esperança, conforto. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, de tribulação, em que a nossa vida fica obscura, que mesmo servindo a Jesus não tem vida fácil, a gente passa por provas, passa por tribulações, passa por enfermidades, então, por diversos desafios, por reveses na vida. E aí o que ele fala? Olha, se consolem vocês aí, irmãos, se consolem, se lembrem do arrebatamento, se lembrem que tudo isso é passageiro, se lembrem que quando mais dia, menos dia, Jesus vai nos arrebatar subitamente e nós vamos embora com Ele, e nós estaremos para sempre com Ele a partir desse momento. Nunca mais estaremos separados de Cristo. Onde Cristo for, após o arrebatamento, nós vamos juntos com Ele. Amém? Então, a revelação que Jesus disse, olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não têm condições agora. Perceba, ela veio depois, por meio do apóstolo Paulo. E um pouco além, em 1 Coríntios, ele também complementa mais algumas informações sobre o arrebatamento. Vamos lá? Eis aqui um mistério. Deixa eu aproveitar e dar uma informação assim, uma informação. No Novo Testamento, algumas vezes você se depara com essa expressão. Eis aqui um mistério, eis que vos digo um mistério, como ele está fazendo aí. Um mistério, no Novo Testamento, sempre que você encontrar essa expressão, quer dizer o seguinte:
eu vou revelar algo para vocês aqui agora, que daqui para trás na Bíblia não foi revelado. Certo? Então, quando ele fala assim, ó, eis aqui vos digo um mistério, ou seja, eu vou revelar uma coisa nova para vocês agora, que daqui para trás, se você olhar a Escritura toda, você não vai achar. Qual é o mistério que ele revelou aí? Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós vamos passar pela morte, mas certamente todos nós seremos transformados, tanto mortos quanto vivos. Aí ele continua. Como vai ser isso? Num momento Então, o que ele está revelando aí que ele não revelou lá em Tessalonicenses? Ele está revelando aí que quando aconteceu o arrebatamento, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos, a recomposição corporal dos mortos e a transformação desse corpo de quem estiver vivo, ambas serão instantâneas, num abrir e num fechar de olhos. Então, esse texto de 1 Coríntios, ele acrescenta o que não havia sido revelado em 1 Tessalonicenses. Lá ele falou sobre o arrebatamento, qual seria a ordem das coisas. Aqui ele acrescenta a revelação. Então, quando a gente fala de uma doutrina bíblica, a gente tem que vir fazendo esse panorama, entendeu? Veja, a gente começou lá em Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Lá estava claro? Não estava. Agora, depois de ter passado pelos textos, ou pelas etapas da revelação, fica a cena completa para nós. Amém? Sim ou não? Então vamos dar uma olhada aí. Esse negócio cismou comigo hoje. Vamos lá. Me ajuda aí. Foi. Apaga aqui, por favor. Dá o play, por favor. Will be darkened, and the moon will not give its light. Even the stars in the heavens will fall from the sky as the heavenly bodies shake. Amém? Amém, queridos? Você vai nessa ou não vai? Em nome de Jesus. Pode acender aqui, por favor. Meus irmãos, eu fico emocionado sempre que falo sobre isso, porque mexe muito conosco, né? Toda a nossa fé se resume nessa bendita esperança de encontrar com Jesus. Amém? Então precisamos falar sobre isso, lembrar constantemente sobre isso, porque é real. A ilustração é só para a gente visualizar, ter uma ideia daquilo que de fato nós aguardamos. E aí não vai ser um vídeo, mas vai ser a realidade. Amém, queridos? É uma coisa que chama a atenção. Quando nós lemos o texto de Tessalonicenses, alguns têm levantado uma objeção, porque o texto fala assim: quando a última trombeta tocar e voz de arcanjo, o Senhor descerá
dos céus. E aí alguns distorcem, né, o que a gente ensina e falam que Jesus já está voltando aqui. O texto está dizendo que ele está descendo. Mas o texto também acabou de dizer que a igreja está subindo. Então, os eventos escatológicos, o arrebatamento é uma coisa, porque o arrebatamento é a ida da igreja para o céu. A vinda de Cristo é outra coisa, ou a segunda vinda, porque é a vinda de Jesus do céu para pisar aqui na terra de novo, certo? Inclusive, quando ele vem, a igreja já vem com ele. Mais uma prova de que ela já estava com ele antes disso, certo? Então, não tem dificuldade nenhuma nesse texto. É só a gente entender o quê? O texto está falando que Jesus vai descer. Vamos olhar da perspectiva de Jesus. Jesus está onde agora? No mais alto de todos os céus. Paulo falou qual é ele. Número 1, 2, 3. A Bíblia apresenta para nós 3 céus. Esse céu que a gente visualiza aqui, e além dele, aquilo que a gente chama de espaço sideral, é o primeiro céu. O segundo céu é aquilo que a Bíblia chama em Efésios de regiões celestiais. É lá que estão os principados, potestades e os anjos caídos, né? Diferente dos demônios que andam por aqui, os anjos caídos, porque anjo caído é uma coisa, demônio é outra. Os anjos caídos, eles foram precipitados de onde Jesus e Deus estão, a morada de Deus, e os anjos santos. Então eles caíram, ou seja, eles foram lançados do terceiro, pensa aí num prédio para facilitar o entendimento. Então do terceiro nível eles foram lançados, ou seja, eles caíram. Aqui vocês não ficam mais, quando se rebelaram contra Deus. Eles caíram, mas não significa que eles vieram para cá, para a terra. Eles caíram e ocuparam ali as chamadas regiões celestiais. Por isso que você lembra quando aquele episódio do Daniel, quando o Gabriel vem, ele consegue chegar, ele fala: Daniel, eu vim no primeiro dia, só que eu encontrei com um principado da Pérsia, lembra disso? E ele fala que me resistiu e tal, e aí teve que vir o Miguel, o arcanjo, um dos primeiros príncipes, e combater com ele, e eu consegui chegar até aqui. Ou seja, entre onde ele saiu, ao lado de Deus, onde ele estava, e para chegar aqui onde Daniel estava, ele teve que passar por um lugar onde ele encontrou resistência. Entendeu? Então, Jesus, voltando para o assunto, Jesus está no mais alto de todos os céus. Se Jesus, lá no terceiro céu, descer até o segundo, ele desceu sim ou não? Da perspectiva dele, ele está descendo sim ou não? Ele está descendo. Agora, significa que ele pisou aqui na terra? Ainda não, o texto não fala isso. Então vamos ver se o texto bate ou se ele é contraditório. O texto diz que Jesus descerá dos céus, o versículo. No mesmo versículo ele diz que a igreja subirá ao encontro dele nos ares, nas nuvens. Então dá para harmonizar o texto ou não dá? Tem alguma contradição? Não. Então, a igreja ser arrebatada antes da tribulação não significa que Jesus voltou 2 vezes. Ele ainda não voltou, certo? No sentido de pisar aqui no mundo, ainda não voltou. No arrebatamento, não. Ele desce de onde ele está para encontrar-se, né? É como alguém te liga aqui, ou vai lá na sua casa, te liga: estou chegando aqui, o que você faz? Você sai de onde você está e vai lá no portão. Mas fazer o quê? Receber a pessoa. Então, ele sai ao encontro da sua igreja, mas a igreja vai ao encontro dele nos ares, nos céus. Então não há dificuldade nenhuma em relação a isso aí. Ok? Amém? Vamos seguir então. Vamos falar sobre algumas regras básicas quando a gente fala da profecia bíblica.
nós precisamos aprender a separar fatos de interpretações e de especulações. Ontem eu acho que eu iniciei um raciocínio, mas acabei não concluindo. Nós precisamos fugir em relação a profecias, a escatologia, daquilo que eu chamo de escatologia de manchete de jornal. O que é isso? Aconteceu um negócio lá não sei aonde. Aí o pessoal começa a postar versículo, olha aí, é o anticristo, é não sei o que, é isso, é aquilo. Ou seja, o que pauta a escatologia desses irmãos? É o noticiário. Agora, se você conhece a palavra de Deus, se você conhece o Apocalipse, se você entende as profecias, é o Putin, é o Trump, é não sei quem, você está firmado, sua fé está firmada em quê? No telejornal de logo mais ou nisso aqui? Na palavra, amém? Então, é como diz lá o salmista, né? Aquele que está firmado no Senhor não teme as más notícias. A gente ouve falar, né, todos os dias, são más e más notícias, guerras, rumores de guerras, etc. Mas nós estamos esperando qual é o primeiro evento, a gente vai ver daqui a pouco, de novo, mas a gente viu lá no início do nosso panorama, no quadro completo, qual é o próximo evento na era da igreja, qual é o próximo evento, então, escatológico que nós aguardamos? Qual é o próximo? É o arrebatamento, é o que nós estamos esperando. Então, desencana desse negócio de anticristo e tal, tudo isso é real, vai acontecer, mas o próximo evento é o arrebatamento. Então, você tem que esperar o quê? Anticristo? Você tem que esperar o arrebatamento, é isso. E como a gente espera pelo arrebatamento? Como eu falei ontem, estando preparado. A gente sabe que ele é certo, mas a gente não sabe quando. Então a gente fica preparado, esperando por ele. Porque a qualquer momento a gente pode ir. Amém? Então, olha só, vamos separar, a gente precisa aprender então a separar. E o que são fatos? Fatos são as profecias claramente expressas na Bíblia. Então, assim, está no texto, que nem eu falei. Por que eu afirmei aqui, bati um martelo aqui, que o arrebatamento é uma doutrina bíblica? Porque a gente leu no texto. Então não tem o que discutir. Que tem, que não tem, está escrito na Bíblia. Então, assim, se está profetizado ali, acabou. Não tem o que discutir, não tem discussão. Então, fato é aquilo que está expressamente na Bíblia. Agora, interpretação é o que? Precisa se basear em uma exegese bíblica apropriada. Aí, como dizia o outro lá, dá trabalho para fazer. Entendeu? A gente, aqui ninguém fala isso, né? Mas dizem que lá em São Paulo, por lá, o pessoal, os crentes, pastor, às vezes, eles falam que pastor não trabalha, né? Não, pastor não trabalha e tal. Como se nossa vida fosse ficar o tempo todo, né, sem fazer nada. Mas o pastor trabalha muito, amém? Trabalha muito. E grande parte do nosso trabalho que não aparece, é que nem o iceberg lá, você vê o iceberg, você acha que ele é grande, tem 80% dele está submerso, você não está vendo. Então, grande parte do trabalho que não aparece são as horas e horas e horas e horas para a gente chegar e apresentar o alimento para vocês. Então, amados, interpretar a Bíblia, como eu disse, com humildade, com reverência à palavra, buscando o verdadeiro significado do texto, não fla-flu. Eu não sou de torcida organizada. Tem gente que fica fazendo teologia que nem fla-flu. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu chamo de camisa de força. Se colocando camisa de força, eu sou isso, eu sou rótulo disso, rótulo daquilo. Eu não sou nada. Meu time é a Bíblia. Amém? Minha teologia, qual a sua teologia, pastor? É a Bíblia. É a Bíblia. O senhor é isso, é o quê? Eu sou a Bíblia. O que a Bíblia ensinar é o que eu sou. Amém? Então, e também se estiver errado, não tem dificuldade nenhuma de falar, não, isso aí estava errado, eu li um pouquinho mais, estudei um pouquinho mais, a Bíblia fala isso, é isso aí, acabou. Agora, eu vou colocar uma camisa de força,
de defender teologia X ou Y, lembrando que teologia é uma coisa criada pelo ser humano. Não existe teologia inspirada, existe Bíblia inspirada, palavra de Deus. Toda teologia é produzida por mentes humanas. E o ser humano falha ou não falha? Ou é perfeito? Falha. Então a teologia pode falhar, sim ou não? Falha. Então a gente tem que fazer teologia com humildade, certo? E nossa teologia tem que se submeter ao crivo da palavra sempre. Então, interpretar a palavra de Deus não é qualquer coisa, não é qualquer tarefa, com seriedade. Isso dá trabalho, muitas vezes, para vir aqui fazer uma pregação, fazer um estudo de 40 minutos, 1 hora, você fica dias e dias e dias e horas para preparar alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque nós temos responsabilidade com a palavra de Deus e temos o temor do Senhor, como eu disse ontem. Porque eu não posso chegar, por isso que eu falei para os irmãos, eu não posso chegar aqui e apresentar dúvida para os irmãos, porque os irmãos não vieram aqui por causa de mim, nem por causa do pastor Edivaldo. Eu tenho certeza que os irmãos vieram aqui porque creem que Deus falaria por meio de nós. Amém? Não é isso. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Então, como eu vou chegar aqui e colocar dúvida na sua cabeça? Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que trazer afirmações, convicções com base na palavra. Então, amados, interpretação é isso. A gente não pode tentar fazer a Bíblia dizer nem mais, nem menos do que aquilo que ela realmente fala. E o terceiro item são especulações. Estamos falando de regra básica, isso aí é básico de profecia. O que é fato? É o texto. O texto fala de Trump, de Putin, alguma coisa disso? Não, então ninguém, volto a dizer, pode ser PhD, plantar bananeira, o que for, ninguém pode dizer é isso, é ele, é o fulano, é aquilo. Por quê? Porque isso não está no texto, isso não é fato, certo? Esse é um ponto. Agora, interpretação, tem coisas que a gente, com base nos fatos, a gente vai, trabalha e interpreta, lembrando que a Bíblia é quem interpreta a si mesmo, e o nosso trabalho é achar essa interpretação. Aí tem coisas que a gente chega à interpretação correta com base na Bíblia. E a especulação é aquilo, são estimativas. Então, assim, a gente pode fazer estimativa? Pode fazer. Aí sim, você poderia... Olha, eu especulo que seja o fulano de tal, o governante X ou Y ou Z, desde que fique bem claro que nós só estamos especulando, certo? O problema é quando eu quero levar a especulação para o nível de fato. Aí a coisa começa a complicar. Então, eu vou dar um exemplo desses 3 níveis, essas 3 camadas, biblicamente falando. Então, por exemplo, o arrebatamento é um fato. Nós lemos aqui vários textos, né, que claramente trazem para nós a certeza, a convicção de que o arrebatamento é um fato. Agora, quando ele vai acontecer? O texto, ele não fala isso, pelo menos assim, abertamente. A gente precisa interpretar. Aí, como a gente interpreta, é o que eu disse, a gente trabalha, a gente labuta, a gente vai num texto, vê a palavra, vai no original, comentário daqui, comentário de lá, para a gente chegar à conclusão correta. E aí, com base na interpretação, a gente entende que ele acontecerá antes da tribulação final. Mas isso é uma interpretação, ok? E aí, o terceiro nível, o nível da especulação. Quando o arrebatamento acontecer, a roupa vai cair do céu ou não, pastor? É isso que eu quero saber. A roupinha vai ficar no chão ou não vai? Eu quero saber é isso que eu estou preocupado. A Bíblia fala disso? Então eu não posso bater o martelo, falar que é fato. E interpretando, eu poderia afirmar para vocês, mas eu estou especulando, tá? É especulação.
interpretando, com base na interpretação dos outros arrebatamentos, pense nas pessoas que foram arrebatadas, se alguma roupinha caiu do céu ou ficou no chão. Conseguiu lembrar de alguém? Então, né? Então, mas os textos não falam, né? Se eles, a gente não sabe, céu. A gente sabe que o Eliseu, a capa ficou, porque Elias pediu, né? O inverso, o Elias, a capa do Elias ficou para o Eliseu. Agora, os outros arrebatamentos que nós vimos aqui, a gente não sabe. O Filipe, ele saiu de um lugar, foi parar no outro, tá? A roupa dele caiu ou foi com ele, né? Eu acho que foi, senão a pessoa lá tinha tomado um susto, né? Então, né? Então, assim, percebe? É especulação. Ah, podemos especular? Podemos. Agora, eu não posso fazer disso um fato, entendeu? Ah, não, irmão, ó, é assim, é assado. Eu não posso fazer disso um cavalo de batalha, entendeu? E eu percebo que muitas vezes as pessoas, ó, agora vamos pensar, ó, olha as camadas da informação e veja se, diante do fato do arrebatamento, o que significa a roupa ir ou não ir? Nada. O mais importante é o quê? É o fato, é o arrebatamento. Ele vai acontecer, vai ou não vai? Com roupa ou sem roupa, você vai para o céu em nome de Jesus, amém? É isso que importa. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho, já estamos caminhando aqui, vamos falar um pouquinho então. Oi? Ah, eu que estou fazendo errado, né? Não, eu não sei, Mateus. Tá fraca, não? Tá indo, não. Foi? Então tá com delay, né? Então, assim, vamos falar aí um pouquinho sobre a doutrina do arrebatamento na história. Lembra aquela acusação que eu falei lá no início? Talvez você já tenha ouvido, talvez não, você possa ouvir, então já vou dar a resposta aqui. Tem gente por aí, tem uns irmãos aí, são irmãos, né? Estão salvos, coisa e tal, mas são uns irmãozinhos meio cri-cri, né? Uns tal de uns reformados, só o sangue de Jesus. Então, olha só, a doutrina do arrebatamento. E aí tem muita gente que fica por aí falando assim, porque essa doutrina de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, isso surgiu, isso é novo. Isso surgiu, ninguém falava nisso antes de 1830. Eu não vou nem comentar, tá? No livro aqui tem muito mais. Aqui eu coloquei só alguns. É só para acabar com essa conversa. Então, o que tem aí? É só para demonstrar que ao longo da história, você tem as datas em laranja e você tem ali ou o nome da pessoa ou a obra, porque tem obras que não tem, o autor é anônimo, né? Não se sabe quem é. Então, nesse caso, está citado o nome da obra ou o nome do autor que falam sobre o arrebatamento, tá bom? Então, a data está ali, o arrebatamento o ano 50, o Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falou, mas tem gente que parece que não enxerga, né? Isso na Bíblia, porque não quer. Depois, cerca de 35, o ano 100, Clemente de Roma, 70, cerca do ano 70 ao ano 130, uma obra chamada Pseudo Barnabé. Depois, 95 a 150, uma obra de referência chamada Didaquê, da história da igreja, ali o capítulo 16, no versículo 1. Também no ano 130, Irineu, né, um estudioso muito conhecido da história da igreja. Além disso, no ano 150, uma obra chamada O Pastor de Hermas. E aí o negócio travou de novo, né? Vamos lá. Foi? Além disso, cadê? Não estou enxergando isso ali não. Século 4 a 7, uma obra chamada Pseudo Efraim, ou um autor. Ano 1316, a história de Frei Doutino é uma obra. John Bale, século 15, 16, Thomas Brightman, Joseph Mead, Thomas Goodwin. Isso é só para demonstrar, teria mais, tá? Tem muito, muito.
Isso se chama testemunho histórico. É só para provar que, desde sempre, pessoas creram no arrebatamento antes da tribulação. Então, esse papo, isso é um papo furado, de que essa doutrina é nova, que começou agora há pouco, há 100 anos, conversa fiada, tá bom? E no livro, inclusive, estão todas as fontes aqui, referências, tudo aqui, os livros, tá bom? As citações dessas pessoas. Então, só para ficar bem claro isso daí, tá bom, queridos? Então, resumindo a doutrina bíblica do arrebatamento, vamos lá. Primeiro, vamos repetir juntos essas afirmações? Vamos lá? Não é a esse mundo. O arrebatamento é a igreja indo ao encontro dele nos ares. Não é a vinda dele pisando aqui na terra ainda. Então são eventos diferentes. Segundo, ele é o quê? Iminente. Iminente quer dizer que ele pode acontecer a qualquer momento, que ele está próximo e que ele pode acontecer a qualquer momento. Terceiro, não requer sinal algum. Não tem sinal. Pastor, qual é o sinal do arrebatamento? Não tem. Lembra do que é arrebatar, que a gente viu lá no começo? A pessoa está esperando ou não está? Não está. A gente está esperando no sentido de que a gente deve ficar preparado. Mas a gente não sabe quando vai ser. Na verdade, quando ele acontecer, a gente não vai estar esperando. A verdade é essa. A gente pode estar preparado, deve estar preparado, mas esperando não vai estar, não adianta. Ele falou, o Filho do Homem vai vir como um ladrão. Então, assim, não adianta. A gente precisa estar preparado. E o arrebatamento, então, qual é o sinal, pastor? Qual é a notícia do jornal? Não tem sinal nenhum. Ah, pastor, então como que eu vou viver? Como se deve viver um cristão. Preparado. Que pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser antes da gente pegar no sono essa noite, ou amanhã de manhã quando você sentar para tomar café, também pode ser. Então, como a gente não sabe, a gente tem que ficar o quê? Preparado. E o que é estar preparado diante de Deus? Vida santa, vida de serviço ao Senhor, fazer discípulos para Jesus, juntar tesouros no céu, não aqui que traça e ferrugem corrói, vai ficar tudo por aí. Amém? É sobre isso. Então, e por fim, o arrebatamento, ele incluirá toda a igreja. É uma dúvida que as pessoas têm também. Ah, pastor, quem vai? Ó, tem crente que... Vamos combinar aqui. Lá em São Paulo, aqui não tem não, mas lá em São Paulo, tem os crentes firmeza e tem os crentes, tem ou não tem? Lá em São Paulo, aqui não. Tem os crentes mais ou menos, tem ou não tem? Tem. Ambos estão salvos, porque ambos creem em Jesus como seu Salvador. Amém? Jesus veio, chamou a igreja, arrebatou a igreja. Quem foi? Todos eles. Todos. Até o mais ou menos, pastor? Foi também. Ah, mas e aí, como é que vai ficar? Aí, quando chegar lá, nós vamos ter uma conversa com Jesus. Ou ele vai ter uma conversa conosco. Certo? A gente vai falar disso quinta-feira. Tá bom? Depois de amanhã. Depois de amanhã a gente vai falar o que acontece lá quando a gente chega lá. Certo? Agora, voltando aqui, pessoal, para a gente fechar. Voltando aqui, mas o arrebatamento, então, contempla toda a igreja, porque o arrebatamento, Cristo vem arrebatar a sua igreja, os salvos, o seu corpo. O crente, que a gente considera maduro, super, uma bênção, etc., etc., ele é salvo, sim ou não? E sim ou não? Sim, pensei que não. O crente que a gente considera que talvez não seja aquele exemplo de crente, mas se ele creu em Jesus,
se ele confessou Jesus como seu Salvador, ele é salvo, sim ou não? Ele é salvo. Talvez não seja exemplo, referência para nós, mas se ele confessou Jesus, ele declara Jesus como o único e suficiente Salvador, ele é salvo. Então, quando Jesus arrebata, ele arrebata os salvos. Então, vai todo mundo. Vai todo mundo. Chegando lá, aí nós vamos sentar e vamos conversar. Certo? Aí, quinta-feira a gente fala disso. Mas deixa eu continuar ali, fechar ali. Falta 3 ali. Além disso, o arrebatamento, então, o quê? Encerrará a era da igreja. A era da igreja é um período de tempo que Jesus definiu entre a subida dele aos céus e o arrebatamento. Então, é esse período de tempo. Igreja é uma coisa que Jesus fundou, lembra? Não existia igreja no Antigo Testamento, né? Tinham pessoas, santos de Deus e tal, mas igreja, do jeito que o Novo Testamento apresenta, Jesus é que fundou a igreja, ela inicia ali em Pentecostes, e ela vai ter uma conclusão, não é um final. A era da igreja vai ter uma conclusão. Qual é a conclusão da era da igreja? É o arrebatamento, é quando essa igreja for tirada da terra, for removida da terra, certo? Além disso, o arrebatamento antecede a tribulação final. Então, com todas as letras, o arrebatamento é antes da tribulação final. Amanhã a gente vai falar da tribulação, tá? E por fim, ele envolverá tanto a transformação e o traslado dos crentes vivos, que foi o mistério revelado, né? Quanto à ressurreição dos mortos. Então, amados, vamos ler todos juntos esse versículo aí? Vamos lá? Aguardando e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador. Amém? O arrebatamento é esperança. O crente, nós temos uma esperança que é bendita. A Bíblia diz que ela é bendita. Por quê? Porque a nossa esperança é encontrar com o nosso Senhor. Amém? E ela não será frustrada. Então, queridos, a conclusão final a que chegamos, não se perca aí. Então, nós passamos por aqui, a igreja foi retirada da terra. Amanhã, então, o que nós vamos ver é como que vão ficar as coisas por aqui, certo? Agora que a igreja se foi, nós vamos ver como vão ficar as coisas por aqui na terra após o arrebatamento da igreja, ok? Então, o arrebatamento da igreja, ele será como um súbito rápido. Ela vai ser tirada da terra, para quê? Para ser poupada, sim. Não é covardia, não. Para ser poupada, para ser livrada da tribulação que virá na sequência. Amém, queridos? Então, nós vamos dar continuidade, o Senhor permitindo, amanhã, em nome de Jesus. Amém? Tem alguma? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Dá tempo, pastor? Uma perguntinha? Alguma pergunta sobre o tema de hoje? Do arrebatamento? Ou a palestra? Diga. Não está diretamente relacionado, mas o texto, esse texto significa o seguinte, que Deus está chamando todos à salvação, sim ou não? Mas são todos que respondem? Não. Então, muitos são chamados, mas poucos fazem a escolha de aceitar esse chamado de Deus. Certo? Amém? Diga, Marcos Paulo. Isso. Continuarão onde eles estão. Vocês perceberam que os mortos, ele perguntou se no arrebatamento
os salvos mortos ressuscitarão, e os que morreram sem Cristo, foi a pergunta dele. Então, eles continuarão onde eles estão no momento. Onde os mortos estão no momento, tanto os salvos quanto os não salvos, não sei se vocês perceberam, quando vocês viram que a Bíblia ensina que primeiro acontece a ressurreição e logo na sequência o arrebatamento, certo? Mas vocês perceberam que tanto os arrebatados quanto os mortos, eles vão de onde para onde? Eles vão de baixo para... Isso nos leva a questionar onde que esses mortos estão. Certo? Não vai dar para falar disso, mas o que eu posso dizer é que onde os mortos estão, salvos e não salvos, no momento, são locais provisórios, certo? Os salvos já estão no deleite do Senhor, estão no paraíso, aquilo que a Bíblia chama de paraíso. E as pessoas que não são salvas estão num local de tormento e etc. Mas isso ainda não são os locais definitivos, como nós vamos ver aqui lá no final, na sexta-feira, certo? Então, os mortos não salvos, eles continuarão onde eles estão até a vinda de Cristo, quando ele pisar na terra, até o fim do milênio, perdão, até o final do milênio. Esses mortos não salvos só vão ressuscitar no final do milênio. Tá bom? Respondi? Boa noite. Quando termina a era da igreja, a gente pode dizer que terminou o período da graça? Não, terminou não. Terminou a era da igreja. Talvez assim, um período em que a graça esteja mais latente, mais evidenciada, talvez, se quisermos olhar dessa forma. Mas graça sempre teve. É por isso que eu prefiro, inclusive, chamar esse tempo de era da igreja do que era da graça. Por quê? Por exemplo, lá no início, quando Caim matou Abel, ele sabia, intrinsecamente, ele sabia que o que ele fez era pecado e que era, inclusive, digno de morte. Porque ele falou para Deus, né? Ele falou, e agora? Quem me achar por aí vai me matar. Ou seja, sabe que eu sou um assassino, que eu mereço morrer. Mas Deus matou Caim? Quando ele matou Abel, Deus matou Caim? Não. Se isso não for graça, já lá atrás, antes, né? Bem antes disso tudo. Então, assim, a graça de Deus, ela está atuante. Sim, concordo que num certo aspecto ela está, digamos assim, muito mais derramada nesse período que a gente chama de era da igreja. Mas, então, respondendo a pergunta, a graça de Deus não, continuará. A gente vai ver na tribulação amanhã, tá bom? Continuará. Amém? Falando sobre o Antigo Testamento, e Adão? Ele está aguardando o julgamento? Adão? É. Todos os mortos estão aguardando julgamento. São diferentes julgamentos, salvos e não salvos. Agora, quando a gente se refere à salvação, a salvação é aquela questão onde só se pode afirmar com certeza acerca da sua. Então, assim, a única salvação que eu posso garantir com certeza é a minha, que eu sei que eu creio em Jesus. Falar sobre qualquer outra pessoa da Bíblia, no final vai ser especulação. Então, assim, se Adão foi salvo ou não, eu imagino que sim, mas eu estou especulando, tá? Eu imagino que sim. Então, ele está junto com todos os mortos, lá no paraíso, aguardando o dia do julgamento, tá? Uma coisa aqui, mas aproveitando o gancho, talvez uma coisa que eu não frisei, é porque entra na doutrina da ressurreição, não quis falar disso. A Bíblia frisa, quem ressuscita são os mortos em Cristo. Então, na verdade, nessa ocasião do arrebatamento, quem vai ressuscitar é quem morreu de Atos 2 para cá, até o dia do arrebatamento. E os outros, pastor? Cada um na sua vez.
certo? Porque a ressurreição tem ordens, né? Tem chamadas diferentes, tá bom? Mas a gente não vai falar de ressurreição, tá bom? Fala, por favor. Pastor, o senhor falou sobre o arrebatamento ser no piscar de olhos. Só que tem um texto também, que agora eu não vou me recordar, que diz que vai ser como um trovão que vem do ocidente, do oriente ao ocidente. Aí é a segunda vinda de Cristo, Ah, tá. tá? Aí todo olho verá, sim, tá? O arrebatamento é súbito. Amém?